dia, boa tarde, boa noite para você aqui, mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre especial Cristocast. Eu estou com uma convidada aqui muito, muito especial. Eu sei que você vai amar ouvir o testemunho dela, mas antes de falar quem é, eu já te convido, se for sua primeira vez aqui, eu sou a Andréa Amazonas e eu te convido para se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, e já deixa aquele like, porque eu sei que você vai gostar da conversa aqui hoje. E também compartilha, manda para umas 3 pessoas que você sabe que vão adorar ouvir a mensagem de Deus. A gente está aqui para servi-lo e eu tenho certeza que você também vai gostar de engajar nessa missão com a gente. E aí, para a gente começar agora, eu espero que você já tenha se inscrito. Para começar, eu quero apresentar a nossa convidada, que é Conceição Pamplona, que começa dando um recadinho para aquela câmera. Olá, meus irmãos, eu saúdo todos vocês na paz de Cristo. Que tenhamos um programa, não é, muito bom e enriquecedor na vida, né, para a vida de todos nós, né, que seja engrandecedor realmente. E estou aqui por causa da gratidão a Deus. A gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Se fez na minha, há de fazer na sua também. Amém. Amém. Conceição, eu já te agradeço pela presença desde já, que eu sei que é sempre um desafio grande vir até aqui, né? E especialmente um desafio compartilhar um testemunho, né? A gente sempre tem assim a alegria de ter pessoas aqui que compartilharam suas histórias maravilhosas, edificantes, né, que vão realmente tocar o coração de outra pessoa, e com a sua não é diferente. Obrigada por vir desde já dar essa enorme contribuição para o nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade. É a primeira vez, né, que eu faço um testemunho assim. Eu estava devendo, por isso eu vim pagar. E lembrando que a Conceição foi convidada, foi indicada pela Cídia, que já esteve aqui conosco no episódio anterior e no ar falou, não foi? Foi verdade, minha amiga. Convidou isso, então Conceição está aqui a convite da Cídia. Obrigada, viu, Cídia, pela indicação. Então a gente começa, eu quero conhecer a tua história, né? Eu quero saber, você sempre foi de família cristã, como era o teu relacionamento com Deus? Olha, eu sempre fui de uma família cristã, né? Eu acho que eu sou a 4ª geração da família, né, católica, não é? E tanto é que eu herdei de família o oratório da família. Nossa. Com uma imagem que era da minha bisavó, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E eu sou Conceição por causa da minha avó. Nossa. Que pediu para eu ser Conceição, diante de eu ter nascido no dia 8 de dezembro, né? Aí não podia ser diferente. Deixa eu só pedir para você chegar um pouquinho mais perto aqui do microfone, para a gente te ouvir bem, porque tem gente que fica só ouvindo a gente, não fica olhando, né? É verdade. Pronto, falar mais perto do microfone. E sempre fui de uma família católica, uma família de muita oração, uma família de muita oração. E tenho na memória a minha avó paterna, alta, e que rezava muito, rezava tanto que tinha muito calo no joelho. Nossa. Especialmente na segunda-feira, que ela era devota das almas do purgatório, e começava a oração 3 da manhã. E nós sempre havíamos de joelhos. Assim como meu pai, nunca saía de casa sem antes se ajoelhar, rezar, à frente de um crucifixo e o quadro de São Francisco de Assis. Então, são memórias que ficaram, são imagens bem vivas na minha lembrança, né? E que isso, às vezes,
não tem muita importância, mas no decorrer do tempo, da vida, isso vai tendo uma importância muito grande. São esses detalhes, né? Sim. Que fazem depois uma diferença grande. É a sementinha. Sim, eu tenho uma filha que fez 11 anos agora, ontem, inclusive, e eu me esforço muito e eu converso com ela sobre isso, da importância dos detalhes, sim, né? De você orar, a gente sempre reza antes de dormir, sim, a gente lê a Bíblia um pouquinho, eu não faço com ela, sim, mas aos pouquinhos, vai à missa comigo, às vezes não quer ir, né? Criança é assim, faz parte. Às vezes não quer ir, mas vai, aí quando chega lá, já muda, já se entrega mais, e eu fico pensando o quanto isso é importante para o futuro dela, né? Com certeza. Que eu falo isso para ela, assim, minha filha, se eu não estiver aqui mais amanhã, eu quero que isso fique, sim, né? Porque o resto ela consegue, com certeza, mas o amor a Deus, eu acredito que ele precisa ser plantado, especialmente pelos pais, né? Com certeza. As minhas primeiras orações que eu aprendi, quem ensinou foi a minha avó, porque ela era professora de português e nos dava aula todo dia. E antes de estudarmos, nós rezávamos. Então, eu devo a ela as primeiras orações, foi ela quem me ensinou. E assim eu fiz também com a minha filha, né? Que hoje já está uma moça, mas ensinei a rezar, a frequentar, a ir à igreja, né? Enfim. E digo sempre para ela, minha filha, se eu morrer hoje, eu já te ensinei o que é mais importante, exato, que é amar a Deus. Exatamente. É o mais importante. O resto é detalhe. A minha mãe também é professora e ela sempre fala para mim que a mãe dela e o pai sempre falavam assim, que tinham as duas coisas mais importantes para deixar, que seria o amor a Deus e o conhecimento, sim, né? Então, sim, eu trago isso comigo, assim, algo que eu quero perpetuar. Certeza. E eu espero que a minha filha também perpetue quando chegar a vez dela, né? Se Deus quiser. A semente foi plantada, está sendo regada, há de dar bons frutos, com certeza. Que assim seja. Então, e aí no seu testemunho, ou na sua história, então você sempre já tinha forte esse relacionamento. Já. Quando começa, assim, um ponto que você acha que foi o mais importante, o mais desafiador? Veja bem, por mais que eu fosse à missa, íamos sempre, eu acho que o virar da chave, né? O virar da chave, né? Foi a minha filha. Eu digo sempre que foi a minha filha que me levou a Deus. Amém. Foi a minha filha que me levou a Deus. Então, nós sempre tivemos o hábito de ir à missa, mas não tínhamos o hábito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E eu sempre achava que faltava alguma coisa. Mas quando a gente é mais jovem, é aquela correria do dia a dia, não é? E a gente termina deixando para um segundo plano algumas coisas, não é? E isso foi o que aconteceu comigo. Só que chega um momento que ele é crucial. Ou você dá um passo maior, ou você vai ter muitas dificuldades, né? E assim aconteceu. Foi praticamente, tudo começou em 2002, né? Eu já era casada, tinha mais ou menos 6 anos de casados e não engravidava. E nós fomos em busca de saber por que eu não engravidava. Foi quando descobrimos que tanto eu quanto meu marido tínhamos problemas, não é? E nós, muito práticos, fizemos um acordo de fazermos um tratamento durante 1 ano. Caso esse tratamento não desse certo, nós partiríamos para a adoção. E aí
era o ano de 2002, que eu iniciaria o tratamento. Era o início de 2002. Às vésperas de Nossa Senhora de Lourdes, que foi agora domingo passado, né? Nossa Senhora de Lourdes tem uma relação muito grande comigo. E aí eu fui à missa, era um domingo, o meu marido não podia ir, estava trabalhando, e fui à missa, e terminou a missa, eu me dirigi àquela capelinha que tem lá, aqui na Igreja de Lourdes da Governador José Melcher, né? E conversei com Nossa Senhora, pedi que, se fosse da vontade do filho dela, que o meu tratamento desse certo, mas que, se não fosse a vontade dele, que eu acataria o que ele assim o quisesse. E eu dei uns 10 passos em direção ao carro e fui abordada por uma senhora que segurou o meu pulso e disse o seguinte: moça, você não quer adotar uma menina? Nossa, muito incrível. Se você quiser adotar, eu a trago no próximo domingo, que era dia de Nossa Senhora de Lourdes. Eu fiquei apavorada, fiquei com medo. Eu ficaria também. Eu fiquei com medo. Incrível. E aí não fui à missa em Lourdes no outro domingo. Faltei à missa em Lourdes, foi noutra igreja. E não falei nada para o meu marido. E no meu íntimo eu sabia que o tratamento não daria certo. E no mesmo ano, quando foi em dezembro, na última tentativa, dia do meu aniversário, eu sangrei. E aí eu soube que confirmou-se que não daria certo. E como nós tínhamos acordado, né, eu e meu marido, em janeiro nós demos entrada no processo de adoção de um bebê do sexo feminino. A gente queria uma menina, uma menina. E fui neste mesmo momento, fui ser voluntária na creche do Estado. E o primeiro dia que eu entro, que eu vou, eu vejo uma criança muito triste e que me chamou muita atenção dessa criança. Enfim, e aí eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir ser voluntária aqui. Vai ser muito difícil. E eu pedi a Senhor, se for da tua vontade, me dê força. Porque era um local que precisava de muito apoio, de muita atenção às crianças, enfim, cuidados. E assim foi. Fui ser voluntária, até que eu soube da história de uma criança que tinha sofrido uma violência dentro de casa e que ela tinha um problema de saúde e que precisava de tratamento. E aquilo me chocou muito, a história daquela criança me chocou demais. E aí aquilo não saía da minha cabeça. Um dia, uma outra voluntária me põe uma criança no colo e diz, é esta criança que eu te falei. Aquilo foi devastador assim para mim. Eu digo, meu Deus, eu tenho a possibilidade de fazer algo, de mudar a vida. E aquilo não me saía da cabeça, só que eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa, tudo meu é muito pensado. Aí à noite eu não dormia e pedia a Deus, Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres? Tu sabes que eu sou medrosa, tu sabes que eu sou fraca, eu não tenho força. Será que eu vou ter condições de lutar por esta criança? E aí eu conversei com meu marido, falei com ele e perguntei se ele aceitava adotá-la. E o que aconteceu? Ele de pronto nem titubeou e disse, ela já é nossa filha. Que lindo. Ela já é nossa filha. Até então ele ainda não tinha conhecido. Não, nunca tinha visto.
E nós já tínhamos dado entrada no processo, né, de bebê. Sim. Uhum. E ela já tinha quase 3 anos. Uhum. Enfim, no mês de aí nós tínhamos dado entrada em janeiro, no mês de fevereiro, mês de Nossa Senhora de Lourdes. Sim. Mês que eu estou dando este testemunho, É, né? incrível. Essas coincidências, né? Não são coincidências, não é? Nós mudamos o processo e nessa mudança de processo eu dizia, Nossa Senhora, tu estás à frente desse processo. E eu falava, Nossa Senhora de Lourdes, a senhora está à frente porque a senhora que me deu o sinal. Se for da vontade de Deus, que esse processo siga sem problema. Mas, se não for, que não dê certo. Andréia, demos entrada no processo em fevereiro. Em abril, nós estávamos com a nossa filha, já com a guarda, né, muito provisória. Rápido, não? Como muito todo mundo rápido. sabe que um processo de adoção não é rápido. É. E 2 meses nós não fizemos, Andréia, nada, não buscamos ajuda de advogado, nada. Uhum. Tudo fluiu de uma rapidez. Só Deus. Coisas de Deus é assim, Sim, né? quando Deus é da vontade quando é da vontade dele, dele, tudo é simples, as portas fácil, se abrem. As portas se abrem. E isso foi fundamental. Eu saber que Deus tinha um plano para nós, que era a vontade dele. E isso foi importante, pelo que mais lá na frente a gente vai ver. Então, dia 9 de abril, ela chega em casa, era uma criança apática, muito apática. Então, esse a vivência que eu tive com a adoção. Outras pessoas não têm determinados problemas, não é? Sim. Graças a Deus, mas essa foi a nossa história. Ela chegou em casa apática e todos diziam que não, ela vai se adaptar, vai dar tudo certo, e eu sempre confiando nisso. E a família toda abraçou-a, ela é filha única, neta única, sobrinha única, entendeu? Toda a família abraçou. E o tempo foi passando. Com o pai, ela tinha uma relação muito boa, mas comigo não. Uhum. Comigo não. E isso me fazia sofrer demais, porque eu achava que bastava a gente dar amor e educar e que as coisas iam fluir naturalmente. Aquela relação, não é, de mãe, filha, ia surgir naturalmente, mas não era o caso. Não surgia. E eu rezava muito, muito, porque eu decidi amá-la, porque amor é uma decisão. O amor é uma decisão. É uma decisão. Mas eu não tinha uma resposta. Era só de um lado, né? Só de um lado. E o tempo foi passando, psicólogos, né, e tal. Não que ela me maltratasse, não era isso. Mas a gente sente que não tem aquela peça, parece que não encaixa. Sim. Não encaixa. E eu rezava. Até que foi chegando o período da adolescência. E foi mais ou menos em 2014, ela com 14 anos. Eu senti uma necessidade tão grande de buscar a Deus, de ter Deus na minha intimidade, dele ser aquele suporte que eu tinha, mas eu precisava mais para vencer, porque era muito sofrimento, entendeu? Era sofrimento. E aí foi
quando eu fui buscar a Deus. E a primeira porta que eu bati foi a Escola Santo André, lá na Trindade. E aí eu não sabia nem lidar com a Bíblia, procurar os livros. Não tinha esse hábito. Essa intimidade, eu né? Eu não tinha essa intimidade. Passei por isso também. Eu não tinha essa intimidade. E aí foi lá que eu comecei. E eu comprava tanta Bíblia, gente. Era a Bíblia Jerusalém, era Ave Maria. Enfim, eu queria ver qual era a que eu conseguiria estudar melhor, conhecer melhor. Sim. E as coisas vão acontecendo tão naturalmente, né? Tão naturalmente. Era eu e minha compunhada, a Beth, lá. Passado um pouco tempo, tudo foi muito rápido. Eu vim aqui para a Igreja de São Geraldo Magela. E lá conheci a Escola da Fé, com a Kátia e a Karina, duas pessoas assim maravilhosas. E comecei a estudar a Bíblia, ler a Bíblia e buscar. Eu buscava muito, eu passava horas lendo. Eu queria mais e mais e mais. E era aquela sede que eu tinha. Sim. Eu acho que Deus estava me preparando para o que eu teria que passar. Deus estava preparando. Deus é maravilhoso. A pedagogia dele não se explica, mas a gente sente. Às vezes é difícil de compreender, é difícil, mas ela é perfeita. Ela é perfeita. E nisso, eu levando meu marido, a minha filha, e tarará. Os dois terminaram fazendo a Escola da Fé também, enfim, mais tarde fizeram. E logo em seguida eu encontrei as mães que oram pelos filhos, em São Geraldo Magela. E foi maravilhoso, tive uma acolhida maravilhosa. Eu sentava lá atrás e era tão confortante. Quando ministrava a palavra, eu achava que aquilo era para mim, sabe? Eu não perdi a missa. Meu Deus, hoje Monsenhor Ronaldo, né? A homilia dele era um alimento da minha alma, né? E eu fui caminhando, estudando, buscando, até que em 2018 eu fui coordenar o grupo de mães que oram pelos filhos. E foi naquele processo da pandemia, aquela confusão toda. E o grupo de mães que oram fazia com que nós estudássemos a Bíblia, né? Os evangelhos, tudo. Era muito bom, muito, muito, muito bom. E aí, quando foi em 2019, eu viajo para Jerusalém. E lá, gente, com o Monsenhor Ronaldo. E lá foi maravilhoso. Realmente, lá é o quinto evangelho, né? Como vai dizer Paulo VI. Foi maravilhoso. E tudo estava me preparando. Tudo era preparação, fortalecimento da minha fé. Porque eu precisaria ter muita fé para acreditar que tantos problemas poderiam ser solucionados. Porque quando a gente não tem fé, a gente não tem esperança. É verdade. A gente não tem esperança, não é? Aí tá bom. Minha filha caminhando, mas muito rebelde, nos dando muito trabalho. Uma menina inteligentíssima, linda, mas com pouca sabedoria. O que é bem comum da época, né? Deus o livre. As amizades eram mais importantes. Nada que a gente falava tinha valor. Não valorizava a família. Não valorizava a oportunidade que Deus tinha nos dado. Não só dado a ela, mas nos dado. Sim. Em vivermos como família. E uma família tão pequena, tão pequenininha. E cheia de amor para dar. Muito amor. Mas não era pouco, não. Muito amor.
E aí, em 2019, nós estávamos em Jerusalém, quando nós renovamos lá o nosso matrimônio. Que lindo! Lá em Caná, na Galileia, sim, onde Jesus faz o primeiro milagre. Sim. Né? E foi um momento para mim muito importante. E eu voltei no tempo, no dia do meu casamento, quando eu, diante do altar, eu, meu marido, o padre e nosso Senhor, nós fizemos os nossos votos matrimoniais, né? Esse sacramento que é tão importante, tão valoroso, que infelizmente hoje não são poucas pessoas que pouco valorizado, né? Que é fantástico. E eu lembro que naquela hora eu pedia a Deus que eu sabia que nós estávamos casando e que nós passaríamos por provações inerente da vida e que Ele estivesse do nosso lado. E quando renovei os meus votos, novamente, naquele momento eu pedia que Ele se mantivesse conosco nessa união, nessa aliança a três, né? A três. E assim foi, recebemos a bênção da renovação, etc. Voltamos a Belém, né? Voltamos a Belém e quando foi, para minha surpresa, em agosto de 2019, o meu marido disse que não me ama mais e que ia sair de casa. Para mim, aquilo foi devastador, porque ele foi e é o único homem da minha vida, não é? Então, nós nunca brigamos, a gente tinha uma vida em paz. Bem verdade que, naquele momento, a gente estava numa grande batalha com a nossa filha, uma grande batalha. E aí, ele sai de casa. Ele sai de casa e meu mundo caiu realmente. Mas Deus é tão bom. Nada. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo. Então, nesse momento, eu me joguei nos braços de Jesus, de Nossa Senhora. No início tentamos conversar, não é? Para que não houvesse a separação. Nós já eram 24 anos de casado, né? E que a gente já era maduro, não éramos mais jovens, não é? Para recomeçar uma vida. E eu dizia, não, eu fiz uma aliança com Deus, esta aliança eu vou mantê-la, eu não vou quebrar esta aliança. Você chegou a questionar a Deus quando acontecia essas coisas? Não. Uma coisa que eu nunca fiz foi questionar. Eu só perguntava para ele, para quê? Para quê? E hoje eu olho para trás, eu sei por quê. Eu sei por quê. Eu precisava ter essa intimidade maior com Deus. Eu precisava conhecê-lo mais. Eu precisava buscá-lo mais. Ele não era o centro da minha vida. Não era. Não era o centro da minha vida. E aí as suas escamas começam a cair. Quanto você é devedora de um Deus tão maravilhoso. Tão maravilhoso. E eu digo sempre, diante de tudo que eu passei, não é que eu queira passar por todo sofrimento novamente, mas eu tenho saudade. Eu tenho saudade, porque foram os momentos com maior intimidade com Deus que eu tive. A gente compreende o sofrimento por uma outra ótica. Com certeza. Não é? Quando a gente tem uma fé alicerçada no amor de Deus, a gente, ainda que esteja sofrendo, se sente no colo dele. Com certeza, com certeza. E aí, eu lembro que meu marido tinha saído de casa por causa de uma outra pessoa. Eu lembro benzinho que eu fui à Capela do Santíssimo, ali da Igreja de Santana. Entrei, me ajoelhei
e pedir que ele conduzisse a minha vida, que me desse a sustentação, que naquele momento eu estava muito fraca. E eu levei uma Bíblia na mão, porque eu ia ao encontro da pessoa que meu marido estava. Nossa! E levei uma Bíblia para dar de presente para ela. E disse a ela que eu não acreditava que nenhuma família fosse construída em cima da dor, do sacrifício de outra família. Quer dizer, eu não acreditava numa família feliz, criada, nascida pela dor, pela destruição de outra família. Eu não acreditava nisso. Eu não acreditava. Conversei com ela, ela negou. E aí eu saí em paz. Eu saí em paz. Dei a Bíblia, disse que ali estava o caminho, toda a verdade. Que a felicidade a gente só encontrava nos caminhos de Deus. Fora do caminho de Deus, não tinha felicidade. Aí eu vim embora para casa e, com o passar do tempo, meu marido não queria falar comigo e eu aceitei. E deixei que ele fosse. Deixei que ele fosse em termos. Porque em casa eu rezava muito. Eu rezava, acordava de madrugada para rezar, para fazer o rosário, cerco de Jericó. Eu jejuava, fazia penitência no silêncio. O que é muito difícil, né, Conceição? No silêncio. Sim. No silêncio, eu deixava ele ir, chegavam as notícias e eu colocava tudo nas mãos de Nossa Senhora. Até que um dia chegou a petição do divórcio. Né? Aí a procuração, né, para o advogado, para eu assinar. O divórcio seria consensual e eu assinei. Terminei de assinar, coloquei a minha aliança e a caneta que eu tinha assinado. A minha aliança nas mãos de Nossa Senhora da Conceição e a caneta dentro do oratório. E disse: a última palavra não é minha nem dele. A última palavra é sua. E aí, constituí Nossa Senhora como minha advogada. E as coisas caminhavam. A melhor advogada de todas. A melhor, não tinha igual tu vais ver. A melhor advogada de todas, sem dúvida alguma. Para você ter ideia, o meu marido pagou essa ação, né, do divórcio e o advogado nunca deu entrada. Nossa! Nunca deu entrada. Nunca. Está entendendo? Nunca deu entrada. São aquelas coisas de Deus, né? Coisas de Deus que às vezes a gente vê. Você não vê um sinal de Deus? Meu Deus! Deus dá tanto sinal. Eu lembro tão bem, entre muitos sinais que Deus me deu, eu acho assim, Deus muito criativo, né? Deus é muito criativo e às vezes muito engraçado. Sim. Muito engraçado. Eu lembro que era próximo ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré e eu estava indo ao comércio para comprar algumas flores para fazer um arranjo lá para Berlinda de Nossa Senhora, enfim. E aí eu ia no carro, onde eu estava rezando. Eu não perdi oportunidade, eu não perdia tempo. Eu não dava tempo para Nossa Senhora, nem para o Nosso Senhor Jesus, eu não dava tempo. Aí eu no carro rezando. Eu digo: Senhor, se for da tua vontade, mas se não for, tira do meu coração essa vontade de eu voltar. Tira do meu coração. Se não for da tua vontade, também não é a minha vontade. Eu dizia. Quando eu vejo um carro, cruza a minha frente e o sinal fecha. O carro não tinha
O carro era um outdoor. Aquilo não era, sabe, um Uma adesivo, plotagem. não era uma plotagem, aquilo era um outdoor. E aí ia para aquela passagem de Gênesis, né? Que Deus criou o homem, a mulher, tarará, e o homem deixará a sua casa, seus pais, se unirá à mulher, se tornará só uma carne. Gente, era aquilo. Eu digo, Senhor, eu recebo. Eu recebo. Aí foi o comércio, eu voltei, papapá. Chego aqui, eu digo, 19 horas é a missa aqui em São Geraldo. E eu vou à missa de São Geraldo. Só que eu cheguei antes. Cheguei antes, que eu gostava de chegar antes, ficar adorando o Santíssimo, E aí estava organizando o primeiro dia da novena de Nossa Senhora. Primeiro dia, onde você entrega as santinhas para ir para cada casa, aquela organização toda. E aí perguntaram, Conceição, tu queres ler alguma parte da novena? Tu pode ler? Eu disse, sem problema nenhum, posso ler, sim. Quando elas me dão para ler, adivinha qual era a passagem? A mesma. A mesma passagem. Eu disse, ai, Senhor, está confirmado, é a tua vontade. E aí eu dizia para Deus, Senhor, eu não tenho pressa. Por mais sofrimento que eu estivesse passando, eu dizia, eu não tenho pressa. Usa o tempo que for necessário e traga o meu marido em processo de conversão. E eu pedia para ele. Enfim, isso já era meados de final do ano de 2019. E eu precisava viajar, porque a minha irmã tinha me pedido, o marido dela ia fazer uma cirurgia, tudo indica que ia fazer uma cirurgia cardíaca, e eu já estava aposentada, eu ia para ajudá-la, que ela trabalhava. Eu disse, não tem problema, minha irmã, eu vou te ajudar. E assim foi. Só que eu comecei a me passar mal. Uma dor no peito. Eu digo, meu Deus, nunca senti isso. Para encurtar a conversa, saí num domingo da missa aqui num domingo, não eram umas 6 horas, saí da missa de São Geraldo, fui para a emergência. Cheguei lá na emergência, relatei que eu estava com uma dor no peito, assim. Aí dosaram uma enzima, não fizeram o protocolo de infarto, né? Dosaram uma enzima, disseram que era dor muscular. Me aplicaram uma injeção e eu vim embora para casa. Eu ficava só, final de semana, eu e Deus em casa, porque a nossa filha ia para a casa do meu marido, né? Aí, dor. Eu digo, bom, se é muscular, eu vou viajar. Viajei. Fui para o Paraná. Nossa. Fui para o Paraná. Passado uns dias, eu piorei. E a minha irmã me levou ao Umuarama. E nunca na minha vida eu imaginei que eu tivesse infartado. Nossa. Conclusão. Quando eu entrei, fizeram os exames, me colocaram numa cadeira de roda e pronto. Fui internada. E à noite o médico foi dar notícia que era infarto, que eu estava infartada e que eu poderia ter morrido. Porque eu já estava infartada há dias. Imagina o teu susto. Há dias. E adivinha qual era o hospital que eu fiquei? Nossa Senhora Aparecida. E, por coincidência, no meu andar tinha uma capela de Nossa Senhora Aparecida. Aí, quando foi à noite, minha irmã estava comigo, o médico adentra o quarto e diz que eu infartei. Eu digo, não acredito. Ele disse, você está infartada e eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está o seu coração. Tudo pode acontecer. Mas eu recebi aquela notícia com tanta tranquilidade, com tanta paz, com tanta serenidade, né?
Eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí eu disse, bom, agora não tem jeito. Eu vou ter que ligar para ele, para avisar que eu estou infartada e que amanhã eu vou fazer o cateterismo. E eu não sei o que pode dar no cateterismo e o que pode acontecer. E assim eu liguei. Liguei, falei com ele, falei da situação e disse a ele, se acontecer alguma coisa comigo, não esqueça que você tem uma filha. E eu vou pedir, e vou aproveitar a oportunidade de pedir perdão. Vou te pedir perdão pelas vezes que eu não fui boa esposa. Vou te pedir perdão se em algum momento eu dei a entender que eu não lhe amava. E eu quero te dizer que eu te perdoo. Te perdoo por tudo. Por tudo, por tudo, por tudo. Aí ele falou meio assim, sem graça. Aí disse que ia dar tudo certo, que eu ia sair daquela situação. E desligou o telefone. Desligou o telefone. Tiveste muita sabedoria. Pedir perdão. Eu não podia, vai que eu morra. Eu ia perder minha salvação? Não. De jeito nenhum. Não podia perder minha salvação. Não, era oportunidade de pedir perdão. Ora, eu sou pecadora e devo ter errado em alguma coisa, sim, né? Sim, mas quem não está conectado com Deus, deixa passar a oportunidade, não é? Tiveste muita sabedoria. Não passei. E aí eu fui dormir, Andréia, numa paz. No outro dia, 5 horas da manhã, antes das 5 eu já tinha acordado, o cateterismo meu seria o primeiro. Eu acordei, aí já vem aquelas roupas, aquilo tudo. Quando eu ouço um barulho no meu celular de uma mensagem que tinha chegado. Achei estranho, mensagem tão cedo, 5 da manhã. Vou ler a mensagem. A mensagem era do meu marido, me pedindo perdão, que estava arrependido de tudo que tinha feito e que ele queria voltar. Nossa. Queria voltar. Glória a Deus. Aí falou que ele era o errado. Quem estava errado era ele. Aí a gente vai fazer a ligação à Bíblia. Sabe aquele filho pródigo? Sim. E às vezes a gente não consegue identificar passagens da Bíblia na nossa vida. Né? Verdade. E Deus vai fazer. O que Ele fez, Ele faz. A palavra dele é viva. Viva e atual, atualíssima. E tem gente, infelizmente, que ainda diz, a Bíblia foi escrita por homens. E quando falam isso? E o Espírito Santo, Senhor? Isso os tempos são outros. Está entendendo? É verdade. Aí é muito difícil. Por isso que um programa como este é importante para solidificar a palavra. Que a palavra é atual. Ela é atual. A gente aqui sempre está falando, sempre está incentivando que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Eu falo meu exemplo, que passei muitos anos sem ler, sem ter o conhecimento da Bíblia, e o quanto isso fez diferença na minha vida. E outras tantas pessoas que a gente recebe aqui, que também falam o tempo inteiro, ressaltando a importância de você conhecer a palavra de Deus, porque ela é atual. Não dá para dizer que não é. E você só ama aquilo que conhece, né? E eu agradeço muito também a Semente do Verbo. Sim, eu também. Agradeço muito ao Marquinho, que é aqui de São Geraldo, que me levou até a Semente do Verbo, onde eles me ensinaram a fazer a Lexio Divina, não é? Também faço. Não é? Que é maravilhoso. Inclusive, deixa eu aproveitar o ensejo, falando da Lexio Divina, nós temos um grupo no WhatsApp,
onde todos os dias a gente compartilha a Lectio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus. Então, todos os dias nós temos mais de 50 pessoas no grupo e a gente compartilha e ajuda essas pessoas a fazer a reflexão da palavra diariamente. Dessa forma você consegue visualizar, consegue sentir Deus muito mais presente no seu dia a dia, não é, Conceição? Chegou um momento dessa intimidade que eu fiquei viciada na palavra, um vício bom. Vício bom. Viciada. Então, eu fazia Léxio do dia, e Deus falava comigo. E eu já queria saber o que Deus ia falar comigo no dia seguinte. No outro dia. Muito engraçado, muito engraçado. A gente fica com uma sede de saber mais, de conhecer mais a Deus. É verdade. É verdade. Por isso, se você ficar interessado, eu te convido, vai nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tem lá o link na bio, para que você acesse gratuitamente, a gente compartilha, porque a gente quer ver cada vez mais pessoas engajando ou estudando a palavra de Deus e ali com o coração bem quentinho, com o Espírito Santo presente. Com certeza. É maravilhoso, é maravilhoso. Você vai vendo e você vai identificando no seu dia a dia o que Deus quer para você. Eu comparo assim, quando eu não lia, né, não lia a Bíblia, não fazia a Lectio Divina, eu dizia que só eu falava com Deus. E aí depois ele começou a falar comigo, porque a gente ouve, a gente vê ali na palavra, né, as respostas. É verdade. E isso vai trazendo também um hábito para a tua casa, né? Sim. Hoje, já há um bom tempo, já tem um bom tempo, nós lemos todo dia o Evangelho na hora do almoço, então estamos todos sentados. Então, a palavra, a gente não quer só para a gente, que é bom, a gente não quer só para a gente quer dividir, não é? Exato. E quantas vezes aquela palavra é o sustento, é a esperança, não é? Dos que estão próximos de nós, não é? Dos que estão próximos. Eu estou com a minha mãe doente, hoje mesmo a palavra, conversei com ela, eu digo, mamãe, nós temos um Deus que é tremendo, um Deus maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, isso tudo vai passar. Né? Santa Teresa d'Ávila já dizia, né, que tudo passa, né? Tudo passa. E é isso. Então você ligou para ele. Liguei para ele, sim. Falou e depois ele retornou. Você acordou ele com uma mensagem super cedinho. Super cedo, me desejando que eu fizesse um bom cateterismo. Aí eu prontamente fui logo na capela agradecer e pedir a proteção de Nossa Senhora, que ali eu estava entregue a ela. E desci para o cateterismo, enfim, coloquei 3 estentes. Nossa. Né? E graças a Deus, estou aqui contando a história, né, dessa parte, né, que eu poderia, às vezes a gente acha, mas isso é natural, você não morreu porque não tinha que morrer, foi sorte. Não é? Imagina. Mas não, eu poderia ter morrido antes de viajar, porque eu já estava infartada, eu poderia ter morrido no avião. Sim. Tá entendendo? E consegui chegar. Eu quase não andava. Eu andava e sentia dor. E Deus cuidou de mim. Cuidou de mim naquele momento. Com certeza. E nesse íntere, Deus é tão bom que também cuidou do meu marido. Porque meu marido tem um problema pulmonar, que ele nasceu. E nesse período de separação, ele teve Covid e tuberculose. Meu Deus. Juntos. Ele não morreu também porque não foi da vontade de Deus. Deus cuidou dele. Ele é uma pessoa muito boa. Na época do Covid, ajudou muita gente. Tá entendendo? Mas o inimigo, a gente brinca que tem gente que diz que o inimigo não existe, né? Imagina. Ele existe, ele é mau e não brinca de ser mau. Ele é mau e muito não desiste. Mau, e não desiste. Então, e você não deve dar brecha, né? Não deve brincar com o inimigo. Sim. Você não deve brincar. Enfim, e aí ele pediu para voltar
Eu disse que aceitava, não é? Tive que ficar ainda um tempinho lá no Paraná até me recuperar e poder vir. Como eu falei anteriormente, o inimigo não brinca, e ele não brinca, ele não está feliz quando você vê uma família feliz. Nossa Senhora, na aparição de Fátima, ela vai falar que o último embate de Nosso Senhor Jesus será, entre Jesus e o inimigo, será no matrimônio e na família. Sim. E a gente não leva isso a sério. A gente não leva isso a sério. Poucos conhecem esse aviso de Nossa Senhora. Aviso de Nossa Senhora. Então, a Nossa Senhora, ela sempre vem para que nós rezássemos, jejuássemos, fizéssemos penitência. Sim. Ela nos traz uma grande arma que é o rosário, sim, que é o terço, não é verdade? Que é a recomendação que nós façamos todos os dias. Todos os dias. Hoje, graças a Deus, eu digo assim, a conversão é um processo, é um caminhar. Hoje, graças a Deus, eu faço o rosário todo dia. Eu tenho o hábito do rosário todo dia, graças a Deus. Então, eu rezo, vou rezando os vários terços na casa, rezando, tá entendendo? Porque o inimigo está à espreita. Sim. E assim, nós voltávamos no dia 28 de outubro de 2020. Eu voltava do Paraná para me encontrar com ele. E nos encontramos depois de 1 ano e 2 meses ele fora de casa. Nós voltamos. E nesse dia nós combinamos que iríamos à Basílica agradecer Nossa Senhora pela volta. E o que é engraçado, as coincidências, né? Não tem coincidência. 1 ano antes eu tinha ido no Recírio e recebido um lencinho de despedida de Nossa Senhora. Quando eu cheguei em casa, eu fiz uma carta naquele lencinho, pedindo, se fosse da vontade de Deus, que nós tivéssemos a nossa família restaurada. E guardei aquele lencinho dentro do oratório. É engraçado, a Nossa Senhora, no meu oratório, ela é pensa, porque é foto, é carta. Você vai colocando Eu vou colocando ali. tudo embaixo de Nossa Senhora, tudo embaixo de Nossa Senhora. E coloquei aquele lencinho e esqueci. No outro ano passado, eu já tinha voltado, nós tínhamos voltado, eu fui arrumar o oratório, que Nossa Senhora estava muito pensa. Quando eu abri aquele lencinho, André, você acredita que exatamente 1 ano depois, eu fiz a cartinha no dia 28 de outubro de 2019. E no dia 28 de outubro de 2020, nós estávamos voltando. Incrível. É incrível, né? É incrível. E a gente, às vezes, vê esses sinais e acha, foi uma coincidência. Coincidência. O Deus não mostra, não fala comigo, e a gente vai desperdiçando essas coisas que acontecem. Sim. E aí, a felicidade não podia ser completa, né? Neste mesmo dia que eu chego em casa, que eu e meu marido voltamos, minha filha sai de casa. Nossa! Neste mesmo dia. E foi para nós dificílimo. E eu sempre conversava com ela sobre gratidão. É muito triste uma pessoa que não é grata. E eu sempre dizia que Deus a amava, que ela tinha uma mãe no céu, que era Nossa Senhora de Lourdes. E também eu pedi para Santa Teresinha do Menino Jesus para ser irmã dela, a irmã mais velha. Assim como Santa Teresinha tinha tido Paulinha como irmã, que cuidou dela após a morte da mãe, que Santa Teresinha cuidasse dela. E eu recebi uma grande graça de Santa Teresinha, a rosa para a novena de Santa Teresinha, enfim. E aí, a minha filha, com
tudo que ela tinha, toda a família na terra e toda a família do céu, resolve nos abandonar. Foi uma dor, uma tristeza terrível. Não brigamos. Eu estava tão serena. Deus me deu uma paz que, se fosse noutra situação, não teria sido assim. Nós teríamos brigado. Eu não deixaria ela sair de casa de jeito nenhum. Uma menina que estava com 20 anos sair de casa de jeito nenhum. Eu não deixaria. Porque eu sempre fui uma mãe que limitava. Eu não fui uma mãe permissiva. Que educava, colocando os limites necessários. É claro, Sim. Vai sair para onde é, amor, né? Vai sair para onde é, com quem é. Então, a dificuldade dela é porque ela não tinha a liberdade que ela queria ter, né? Que na realidade, infelizmente, o jovem usa a liberdade, o jovem que não tem sabedoria, para libertinagem, né? Infelizmente. E aí foi uma dor muito grande. A nossa única filha, que tinha tudo, simplesmente abre mão de tudo para ir para o mundo, para estar com os amigos, sim, que não são amigos, coisíssima nenhuma, são inimigos, e que era uma das coisas que eu combatia, né? Mas Deus me deu uma paz tão grande, Andréia, tão grande, que eu lembro que diante do oratório, do meu oratório, eu fui conversar com ela e disse para ela: minha filha, não foi para isso que eu te tirei da creche. Minha filha, não foi para isso que Deus te salvou tantas vezes. Não foi para isso que Deus te deu novamente a saúde que tu não tinhas. Não foi para isso. E disse para ela: veja bem, não há felicidade longe do caminho do Senhor. Não há. Abençoei, dei a bênção para ela. E ela foi embora. Eu e meu marido ficamos arrasados, como toda a família arrasada. Mas eu vi ali, e eu vou agora me falar para cada pai, para cada mãe, que tem um filho rebelde em casa, aquele famoso rebelde sem causa, sabe? Que às vezes é preciso a gente deixar ir e confiar em Deus. É difícil. Sim. É difícil, porque a gente sabe que eles vão para o mundo mundano, para o mundo onde Deus não está lá. E foi o que aconteceu com a nossa filha. Aconteceu. Sempre foi uma menina defensora daquele feminismo vil, sabe? Ideologia de gênero. Ilusório. E tudo ilusão. Sim, tudo ilusão. Uma grande armadilha que o inimigo faz para esses jovens. Com certeza. É uma grande armadilha. Sim. E que nós, pais, temos que estar atentos. E não foi por falta de atenção que a nossa filha quis seguir esse caminho. Não é? E foi muito difícil, muito difícil. Nós pouco tínhamos notícias dela, não fomos atrás. Ela fazia um estágio, se sustentava da bolsa desse estágio. Imagine. A única coisa que nós fazíamos era pagar a faculdade, pagávamos a faculdade, o plano de saúde e o celular. Só.
morou em locais terríveis, frequentou locais muito tristes, fez coisas muito tristes. Graças a Deus, não se prostituiu e não enveredou no caminho das drogas. Graças a Deus. Por isso que eu digo a cada pai, a cada mãe, não desista. O inimigo quer isso, que você desista do seu filho. Mas nós temos outros recursos para lutar. Quando a guerra de braço, né? Que a gente fica... Uma luta de braço, né? Não dá certo. Quando as orientações, os conselhos não dão certo. Quando o amor não é o suficiente. Quando o amor não é aquele amor que eles querem um amor onde haja uma liberdade. A minha filha escrevia. Ela não era muito de conversar. Ela dizia que meu amor era tóxico. Já imaginou? Imagino. Imagino a tua dor. A dor. Mas a dor eu vencia de joelho. Sim. É de joelho que a gente vence. Não é de joelho. Quando a gente não pode mais fazer, Deus faz. Deus faz. Isso é maravilhoso. Então, foi isso. Eu acho assim que nós duas, especialmente eu e ela, tínhamos que vencer essas nossas dificuldades. De mãe e filha, tínhamos que vencer. E a minha filha realmente foi para o mundo. Foi para o mundo. E um ano depois, ela saiu de casa em 2020. Quando foi 2021, dia do aniversário dela, eu tive uma parada dentro de casa. Meu Deus do céu. Uma parada de madrugada. Caí no closet, no meu quarto, e meu marido viu e me reanimou. Eu no que chão. Bom que ele viu, né? Ele viu. Olha como Deus é bom. Se fosse numa outra época, eu tinha morrido, porque eu estava sozinha em casa. Exato. Sozinha. Ele me reanimou. E ele mesmo diz que é muito difícil reanimar uma pessoa fora do hospital. É muito difícil. Então, a possibilidade de salvar aquela pessoa são poucas. Sim. E ele me reanimou. Eu voltei. O meu pulso foi para zero. Zero. E eu voltei. Passado algum tempo, eu voltei. E eu consegui ir para o carro. Ele me levou correndo para o hospital. Eu fui internada, fui para a UTI. Enfim. Foi uma outra vitória. Onde não pode ser o acaso o responsável por essa vitória. Não, a jamais. não ser Deus. Sim. Deus. E se hoje eu estou aqui, é sempre falando em gratidão, para honrá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo. Porque Ele é maravilhoso. Toda glória a Deus. Toda glória a Ele. E assim foi. Eu saí do hospital, ainda me recuperando, não é? E logo em seguida descobri que eu tinha uma doença autoimune que estou me tratando até hoje, mas a doença não é minha, ela vai passar em nome de Jesus. Amém. Estou me tratando, né? Daí porque a minha aliança está com Nossa Senhora, porque não cabe no meu dedo que está inchado. Sim. Mas aí fica bem cuidada com ela. Está bem cuidada com Nossa Senhora. Aí tá. Passado mais um ano, né? Aí já 2022. Eu estou em São Paulo por causa desse tratamento que eu faço. Quando recebemos a ligação da nossa filha.
que já tínhamos anteriormente mediado. Ela poucas vezes nos procurava. O nosso encontro era sempre na Capela do Santíssimo, lá na Igreja do Carmo, na Semente do Verbo. Sim. Sempre era lá, as reuniões, nós conversávamos. Mas é incrível, a gente não quer crer. Quando o inimigo está dominando a pessoa, o semblante da pessoa é a forma de andar é uma coisa... Muda inteira a pessoa. Muda a pessoa. Sim. E nós já tínhamos dado a oportunidade dela voltar. Mas sempre dizendo que em casa quem manda sou eu e o pai. Não é? Sou eu e o pai. E que nós não aceitávamos essa vida que ela estava levando. E que para nossa casa, a minha casa, sempre dizia, eu, minha casa e minha família serviremos ao Senhor. Sim. Doa quem doer. Isso sempre tem que ser uma regra clara, Doa né? quem doer. Eu digo, primeiro, hoje eu estava lendo alguma coisa de São João Vianney, e ele dizia assim, que tudo que nós fizermos tem que ser para agradar a Deus. É a primeira pessoa que a gente tem que agradar, é Deus. Enfim, estávamos em São Paulo, recebemos a ligação que ela queria voltar. E nós colocamos as condições para voltar, porque não é assim. Não é assim. Enfim, ela passou por situações dificílimas, por necessidades materiais, alimentícias, passou por situações voltou cheia de hematomas, porque tinha apanhado, sabe? Então ela teve que passar por tudo isso, porque aquele mundo que se floreia lá fora, ele é cruel. Sim. Não é? Ele é cruel e o jovem não consegue perceber isso. Os modismos, com todo respeito, com toda compaixão, com toda misericórdia. Essa história, essa ideologia de gênero, ela é nefasta. Sim. Ela é nefasta. Ela é nefasta. Todo pai, toda mãe precisa se colocar de joelho. Precisa. Porque o mundo quer entrar na nossa casa. Sim. E nós precisamos blindar a nossa casa e a nossa família. O inimigo tem tentado fortemente, né, acabar com a família. Isso é tão claro hoje em dia. Basta você olhar para o lado. É muito claro o ataque à família, ataque aos valores. Aos valores, é verdade. É muito claro. Pai e mãe, como eu dizia, nós precisamos honrar pai e mãe. Precisamos, isso não é coisa do passado, não é coisa de antigamente, nada disso. Enfim, então ela ligou e pediu para voltar. Pediu para voltar. E nós aceitamos. Minha irmã, as minhas irmãs são maravilhosas. A minha irmã Ana foi buscá-la, sabe? Foi buscá-la num local horrível, horrível. E ela veio. Andréa. Ela veio. Outra pessoa. Outra pessoa. Outra pessoa. Deus trabalhou tanto nela, tanto. Sabe aquela menina que não participava nada em casa? Sabe aquela menina que parecia que era hóspede em casa?
mesmo a gente chamando, mesmo a gente buscando, só queria viver no quarto. Enfim, hoje é a filha que eu sonhei ter. Amém. Glória a Deus. E eu tive, assim, uma grande graça. A graça de podermos agora, em final outubro, novembro, nós viajamos até Lourdes, na França, e lá na capela, nós estávamos rezando de joelhos, ela se virou para mim, me abraçou e disse: obrigada por ser minha mãe. Então, isso não tem preço. Não tem preço. E é o que eu digo, vale a pena a gente lutar. Vale a pena a gente não desistir daquilo que é mais sagrado. Jesus quis nascer no seio de uma família. Jesus quis nascer no seio de uma família. Então, nós nos abraçamos, nos beijamos. Ela já tinha sido perdoada há muito tempo, lá atrás. Eu já tinha perdoado tudo que ela tinha feito, todas as tristezas que ela tinha nos dado, eu já tinha perdoado. E hoje surge uma nova filha que a gente está descobrindo, uma filha parceira, uma filha que toma conta de mim, que toma conta do meu marido, que toma conta das avós, que as avós moram conosco, a minha mãe e a minha sogra moram conosco, e nós hoje, em casa, somos um exército de oração. Amém. Porque a toda hora tem gente rezando em casa, a toda hora tem gente rezando. Eu e minha sogra, que acordamos de madrugada para rezar, termino de rezar, a mamãe começa, e eu termino de... Aí a mamãe começa, daqui a pouco chega umas amigas queridas. Deus põe anjos na vida da gente. Com certeza, né? Anjos. Põe. Então, na época que estávamos separados, a minha família, por causa da decepção, não apoiava o nosso retorno. Não apoiava. Foi compreensível. Mas eu tinha pessoas maravilhosas, a Nonó, a Lilica, que colocavam o joelho no chão, junto comigo, a Cíntia, meu Deus, a Maria da Semente do Verbo, tantas pessoas que eu nem conhecia e nem conheço, rezavam por mim. Sabiam da minha história e rezavam. Então, o mal faz barulho, mas o bem tem mais poder. Tem. E eu perguntei uma vez para minha filha, quando tu estavas no mundo, como eram as pessoas que você compartilhava a sua amizade? Como é que eram? Elas lhe apoiavam? E a minha filha disse, 90% queriam que eu ficasse lá, mas 10% não. Então, é para dizer que até a quantidade pode ser menor, mas o poder do bem é muito maior. Com certeza. Tá entendendo? Então, hoje eu tenho a nossa família restaurada pelo poder de Deus. Não foi a Conceição, não foi ninguém. Foi Deus que fez com que nós voltássemos novamente a ser família. De repente, uma família totalmente destruída. E Deus faz o impossível. Deus faz o impossível. Ele é o Deus do impossível. Ai, que testemunho maravilhoso, incrível do poder de Deus, do poder da oração. Sim. Né, Conceição? Porque te ouvindo, me parece assim que a tua base, o teu alicerce foi sempre a oração. Sempre a oração. Sempre.
para todos os problemas. Para tudo. E a gente fala sempre aqui, né, o quanto é importante a gente estabelecer esse relacionamento com Deus a partir da oração. Nossa, incrível. Incrível. Nós precisamos ter fidelidade. A fidelidade com Deus. Deus é fiel conosco. Nós que somos infiéis com Ele. Isso. Então, ele sofreu na cruz, passou por tudo aquilo para nos salvar. A maior dor foi Ele que passou. E às vezes a gente não quer passar por um pouquinho assim, um tantinho assim. E a gente desiste muito fácil. Conceição, infelizmente eu tenho que encerrar o programa, mas assim, eu estou sem fôlego, porque a força do teu testemunho é impressionante. E o agir de Deus é impressionante, né? Que bom, assim, eu acho que a gente vai sair daqui desse programa, assim, realmente impactado pelo que Deus faz. E eu penso muito que tu tiveste muita sabedoria durante todo esse caminho, né? Esse deserto que tu viveste, todos os desafios que se fizeram. Eu estou, assim, muito impressionada. Eu espero, sinceramente, Andréia, que a primeira vez que eu dou um testemunho assim, é a primeira vez. Obrigada, que sirva para edificar. Sim. Edificar as pessoas, não a Conceição. Quem sou eu, né? Eu sou uma poeirinha, como diz Santa Teresinha, eu sou uma poeirinha. Mas para mostrar a glória de Deus, o poder de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. E isso é maravilhoso. E Deus também põe anjos. E eu tive vários anjos. A cada um deles eu sou muito agradecida pelo acolhimento. Quando você é acolhida, na minha paróquia eu fui tão bem acolhida, sabe? Enfim, por todos eu fui muito bem acolhida. Sou muito grata a Deus. Conceição, me dê sua mão aqui, porque a gente agradece assim, aqui, segurando na mão, porque é onde a gente sente a energia de Deus um no outro, que o Espírito Santo esteve presente com certeza. Amém. Aqui hoje, conduzindo essa nossa conversa. Muito obrigada. Mesmo assim, gratidão pelo teu testemunho, pela primeira vez que deu testemunho, pelo teu tempo de estar aqui com a gente para levar essa mensagem, que mais pessoas sejam tocadas, que tantas famílias sejam tocadas, pais, filhos, maridos, esposas, né? Que essa lição, que o Espírito Santo leve a cada pessoa. Amém. Muito obrigada. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E eu quero te agradecer também, porque olha o que eu ganhei da Conceição, um livrinho, Imitação de Cristo, que eu queria muito, inclusive. Obrigada mesmo. Faça bom uso agora na quaresma. É um bom livro para a quaresma. Bem, então, para a gente encerrar essa conversa, como eu disse, estou sem fôlego e vou ficar pensando nisso por muito tempo. O testemunho sempre impacta a gente de uma forma diferente. A gente está vendo o agir de Deus na vida das pessoas. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar o que sai da boca de quem senta aqui, as mensagens que são levadas, porque elas têm uma direção certa. E é o teu coração, é o meu também, é o de todas as pessoas que estão compartilhando desse momento. Porque Deus age, eu acredito. Ele age aqui e Ele age aí também. Então, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo chegue perto de você, que Deus te use, que Ele fale contigo. A qualquer momento, apenas permite, que Ele vai fazer isso. Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Você que está aí do outro lado, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Pega, compartilha esse link para as pessoas que você ama e principalmente para as pessoas que você sabe que estão necessitadas de ouvir uma palavra de Deus. A gente está aqui para servi-lo e quem sabe você também não é esse canal de bênção na vida de alguém. Então, como sempre, eu com muita alegria me despeço porque eu e você nos vemos no próximo CristoCast.